Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à audiência desta palestra, em que o Lar Espírita Luz e Amor, em todas as sextas-feiras, está levando a público. Hoje com o tema O Homem de Bem. Então vamos para a prece de abertura. Deus, nosso Pai, nosso Criador, envolva-nos no seu carinho, no seu apreço, na sua misericórdia. Que sejamos conosco sempre. Que esteja conosco em todos os momentos. E ensina-nos a amá-lo. Jesus, nosso irmão querido, companheiro de todas as horas, dedicado a todos os instantes, não nos falta nunca. Irmãos queridos da espiritualidade, benfeitores amigos, que possamos reconhecer as atuações dos senhores perante nós, a nobreza de sentimento que nos transmite, a alegria de sentirmos na vida, a alegria de podermos encontrar pais, irmãos, parentes, colegas de trabalho, bons nas nossas relações. Abençoa-nos também sempre. Que assim seja. Então, meus queridos irmãos, o tema de hoje, o homem de bem, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item número 3. Então, quem é o homem de bem? Não é aquele que faz um bem qualquer, que se sente feliz porque fez uma pequena doação ou grande. Não é aquele que, rodeado de pessoas que eu o considero um homem bom, uma pessoa do bem. Porque aí é um julgamento humano. O homem de bem é aquele que confia na justiça de Deus, que pratica a caridade, que crê que a vida continua, que tem sentimentos nobres para com todos. Quando erra, pede perdão. Quando erram contra ele, perdoa. O homem de bem não se preocupa com mesquinharias e nem com grandes valores. O homem de bem, ele trata todos com dignidade e com respeito. Não se importa com elogios, porque sabe que os elogios têm dois lados. Um reergue a alma, mas do outro pode pedir um preço maior depois. O homem de bem se constrói ao longo das reencarnações, através dos seus próprios méritos, conquistado através do seu próprio esforço, conquistado do trabalho realizado em relação ao próximo, sem fazer nenhuma distinção de cor, de religião, de ideologia, de sexo.
A ele isso não importa. O que importa é o bem que faz para com todos. O homem de bem é um homem que realiza as obras conforme os ensinamentos dados por Jesus, sem se preocupar com os retornos que podem vir, mas sabe que o retorno é espiritual. Sabe que um dia ele poderá retornar ao plano espiritual, como todos vão fazer, e lá terá trabalho, terá o apreço. Mas o apreço não esse apreço terreno, que recebe uma medalha. É a oferta do trabalho no bem. É a oferta de um crescimento espiritual maior. E que o faz muito feliz. O homem do bem, ele pensa mais no próximo do que nele próprio. Ele vive uma vida mais espiritualizante. Sua preocupação não é material, é espiritual. Mas não é uma preocupação material mistificada. Ela é real, porque tem consciência da existência de Deus. Tem consciência da existência de Jesus. E sabe que encontrará irmãos que o dará apoio ao seu progresso, que o instruirá a como chegar mais próximo de Deus. O homem de bem não critica. Pelo contrário, quando vê o vício dos outros, ele silencia. Porque apenas aquele que fala é que lhe pertence, não é nem a ele. Ele também, na medida do possível, em que as oportunidades aparecem, procura sempre levar uma palavra confortadora, uma palavra que leva à evolução, que leva ao progresso, que tranquiliza, que harmoniza. Uma palavra que dá consideração ao próximo. Conforta os que choram. Lembra aos homens a sagrada passagem de Jesus. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. E a pessoa assim fica mais confortada. Porque a alma reconhece a força moral que Jesus tem sobre nós. Ah, meus irmãos, todos nós queremos ser um homem de bem. Mas vai depender do nosso esforço, da nossa vontade, de não deixarmos para depois aquilo que podemos fazer hoje, como diz o ditado. Realize a obra enquanto há tempo. Os apóstolos assim o fizeram. Sofreram grandes consequências, mas fizeram. Levaram a divulgação dos ensinamentos de Jesus a todos os cantos possíveis que onde puderam chegar, enfrentando todas as dificuldades. O homem de bem sabe que não vai chegar ao Pai Celestial
vivendo apenas em berço esplêndido. Ele vai chegar com trabalho, com conhecimento, com amor ao próximo. Não precisa fazer uma lista do que fez. A consciência reflete. Mas, alcançar todos os caracteres que estão colocados na lição, não se alcança numa única reencarnação. São necessárias muitas. Se nós conseguirmos de 2 em 2, demandará assim mesmo muito tempo. E olha que a própria espiritualidade afirma que nem tudo lá está. E nós vamos vendo o próximo como nosso irmão, à medida que vamos trabalhando uma consciência maior em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação à vida. Em nossa simples consciência, achamos que fazemos muito. Mas quando lemos essa lição, vamos ver que estamos muito distantes daquilo que nós precisamos fazer para alcançar postos de trabalho com maior galardão, com maior prêmio, por assim dizer, na vida espiritual. Ah, meus queridos, quanto que nós nos enganamos pensando que chegaremos do outro lado e vamos ser recebidos com o tapete vermelho, com uma orquestra a nos esperar. Muito pelo contrário, viu? Nós vamos ter a enxada e a charrua a nos esperar. E se nós tivermos isso, vamos nos sentir muito felizes. Porque o homem de bem se sente. Conta-se que um homem muito trabalhou aqui na Terra. Trabalhava o dia todo. No amanhecer do sol, ao esconder-se o sol. Então ele achava que quando desencarnasse, ele não iria precisar fazer nada. Mas quando ele foi comunicado que iria precisar fazer sim, ele perguntou ao anjo: por que tenho que trabalhar se já trabalhei tanto? E o anjo lhe respondeu: olha, meu querido irmão, Jesus esteve na Terra 2000 anos atrás. Ele trabalhava e não parou de trabalhar. Não tem um segundo de descanso. Ele não tem secretária para anotação dos pedidos. As anotações são feitas em seus sentimentos. O homem bem, ele sabe disso, intuitivamente. Ele não precisa ficar marcando num caderninho o bem que precisa fazer.
Ele vai e faz. Ele não se atropela com a quantidade de obras que precisa realizar. Pelo contrário, ele fica mais fortalecido. As energias espirituais que ele conquista lhe dão muito mais força. Veja os exemplos de Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Não tinham hora para atender o próximo. Quando eram solicitados, atendiam. E com um amor muito grande. Por isso que dava um resultado grande. Nós, o pouco fazemos, já nos sentimos cansados. O convite à tarefa no bem aparece. Mas nós, muitas vezes, distanciamos dele. Porque vai cansar. Porque temos mais coisas para fazer. E olha, que uma das grandes caridades ensinada pelos Espíritos, que talvez não dá trabalho nenhum, viu? É a divulgação da doutrina espírita. É a divulgação das obras espíritas e das grandes obras cristãs. Não é enaltecer personalidades, mas é enaltecer o trabalho. O amor a ele dedicado. O tempo não é perdido. Pelo contrário, ele é acrescentado a cada boa obra que fazemos. Quando fazemos de coração, de bom sentimento. Não quando fazemos pelo simples fato de fazer. É importante também conscientizar-se, todos nós devemos ter essa consciência, de que não devemos barganhar com Deus. Que não devemos trocar o bem pela moeda. E depois nos levar ao fracasso. Devemos fazer tudo com muito carinho, com bom sentimento, com respeito, com propriedade naquilo que se faz. Quando se vai doar alguma coisa a alguém, dê de coração, para que a doação tenha valor. Não seja apenas o alimento que alimenta o corpo. É preciso que acompanhe o alimento espiritual. Olha, meus irmãos, a vida é muito curta, mesmo que ela dure 100 anos, porque o parâmetro é a eternidade. Nós temos um trabalho muito grande a realizar para irmos conquistando os caracteres constantes da lição. A vida vai oportunizar durante longo tempo tudo isso. A vida vai dar chances de crescimento a todo instante. E o primeiro grande espaço que começa esse crescimento é dentro da família. Amando os pais, amando os irmãos,
amando a companheira ou o companheiro, amando os filhos, respeitando as crianças, respeitando os idosos, respeitando os animais, as plantas, cuidando para que a vida permaneça com saúde junto em todos os sentidos. E assim, meus irmãos, nós vamos crescendo em espiritualidade. Muita gente, por falta da instrução, sobretudo a instrução espírita, entende que conhecer a letra do Evangelho, a letra bíblica, já é uma grande coisa, que já resolveu a sua vida. Ora, tem importância sim. Mas é como disse Tiago, a fé sem obras é morta. E esse trabalho de conscientização é sempre importante esclarecer e repetir quantas vezes forem necessárias. Ela continua do outro lado. A vida continuará. E a conscientização também. Para quem quer. Para quem tem vontade. Para quem sabe que ele um dia alcançará, porque Deus o fez para isso, alcançar os mais altos graus da espiritualidade. Não querer ser o melhor que os outros. Não querer ocupar o posto de Jesus, como alguns querem. Não querer ocupar o posto da espiritualidade superior. Porque a espiritualidade superior, ela também está progredindo. O progresso é incessante, ele nunca para. E o espírita, sobretudo, deve reconhecer e estudar cada vez mais. Praticar, envolver-se com a caridade, envolver-se com a lei do amor. Possibilitar sempre ao próximo um crescimento maior. Possibilitar a participação do mesmo na obra do bem. Não excluí-lo. Às vezes nós pensamos que somos superiores aos outros. Ora, se pensamos assim, como é que podemos ser do bem? Não somos. Mesmo que não façamos o mal fisicamente. Nós estamos fazendo pelo menos o mal a nós mesmos. Nós somos iguais. Às vezes tivemos oportunidades diferentes de crescimento intelectual. Às vezes tivemos a felicidade de encontrarmos pais que se entendem, que nos educam melhor, que nos ensinam que Deus existe, que Jesus existe. A importância da fé, a importância da oração, a importância de fazer o bem, de respeitar o próximo, respeitando os pais, os avós, os tios, as tias, os vizinhos, os professores, os colegas, todos. Isso vai construindo o homem de bem. Agora, não é numa única vida. Isso podemos afirmar até. De longa data. E põe tempo aí. Pensam os homens que se encontram já muito adiantados.
Muitos pensam que estão muito adiantados. Mas quando se depararem com a realidade, frente a frente, da sua própria consciência, olha, eu acredito que muitos vão se decepcionar. O quanto deixaram de fazer. O quanto deixaram de progredir. Deixaram para amanhã aquilo que poderiam ter feito hoje. Não é verdade? Então, meus irmãos, pensem sempre que as oportunidades aparecem. Na medida do possível, auxilie o próximo. De coração, de bom sentimento. Não é simplesmente para matar a fome dele. Não é simplesmente para agasalhá-lo contra o frio. Mas é para vê-lo feliz. E agora, meus irmãos, vamos para a prece de encerramento, mas antes, pequenas vibrações. Vibremos para nossos próprios lares, para que estejam sempre harmonizados. Para os nossos locais de trabalho, para que haja progresso. Pelo crescimento maior da doutrina espírita. Pelos irmãos que precisam de uma palavra de conforto e consolação. Por todos aqueles que se encontram em sofrimento. Seja no plano material, seja no plano espiritual. Vibremos pela vida. Para que haja um encontro fraterno entre todos os povos. E agora vamos à prece de encerramento. Senhor Deus, nós vos agradecemos a vida. Sentimos-nos felizes por saber que temos um Pai que nos criou e que nos ama. Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, ampare-nos sempre. Sê conosco. Fortaleça os nossos sentimentos. Amigos da espiritualidade, nós vos agradecemos a presença frequente que se encontra junto a nós, intuindo-nos a escolher o melhor caminho. Obrigado, meus irmãos, por tudo. Agradecemos também aos nossos mentores, aos mentores dos nossos lares. Agradecemos a todas as instituições espíritas e, de modo geral, a todas as instituições que ensinam os caminhos do bem para todos os povos. Estejamos com Deus, porque Ele está conosco. Que assim seja.